Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera. Sexta-feira, dia de resumo da semana. Comecemos então pelo início. A semana começou com a notícia da autorização do IBAMA para a perfuração exploratória de um poço de petróleo na foz do Amazonas. Você considera que foi uma derrota para Marina Silva, embora ela tenha adotado um discurso bastante alinhado ao que o governo trouxe, né? O que o próprio ministro Alexandre Silveira trouxe? Certamente foi uma derrota, Débora. Isso aconteceu há poucos dias da COP30, que vai acontecer em Belém. A Marina é a principal estrela do evento, embora ela não seja da executiva da COP, mas ela é a ambientalista mais conhecida do Brasil, é a nossa cara mais conhecida no discurso de defesa do combate às mudanças climáticas, a transição energética, a defesa do meio ambiente, ao fim do desmatamento. E esse projeto vai na contramão de toda essa agenda. Por mais que especialistas na própria área de transição energética, na área de energia, defendam que não é hora de abrir mão de uma jazida de petróleo absolutamente nova, que pode colocar o Brasil aí numa condição de soberania, de segurança energética para fazer a própria transição, isso não é o que pensam os especialistas em mudanças climáticas. O discurso dos cientistas e dos ativistas dessa área é de que não se deve abrir mais nenhuma frente de exploração de combustível fóssil, sob pena de não se conseguir brecar o aquecimento global para além do 1,5 graus, que é aquele limite já muito grave que a gente está prestes a atingir. Então, o que houve foi que várias entidades ligadas à defesa do meio ambiente foram à justiça contra essa decisão do IBAMA e acusam a entidade de ter cedido a pressões políticas depois de afirmar por muito tempo que daria uma decisão eminentemente técnica. A ministra tenta ainda manter o discurso de que a decisão foi técnica, de que cuidados extras vão ser tomados, de que o Ministério do Meio Ambiente vai exigir avaliações periódicas ali da área e também uma gestão ambiental bastante rigorosa, mas a gente sabe que ela não gostaria que isso tivesse acontecido e muito menos que tivesse acontecido agora. Então, sim, foi uma derrota para ela, uma vitória para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é um dos principais defensores dessa exploração, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, juntamente com o da Casa Civil, Rui Costa. O Vera, antes de viajar, o Lula nomeou o Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. A modo campanha começou aí para valer? Tá totalmente on, Carol. O Lula resolveu que ele vai para a campanha com esse discurso de defesa da igualdade, defesa de uma maior justiça tributária, distributiva, e para isso ele está apertando os laços à esquerda e não ao centro. Resolveu fechar ali um discurso desse sentido. Para isso ele quer atrair a parcela dos trabalhadores, dos novos trabalhadores, né, os trabalhadores da nova economia, que não são de esquerda, que não são petistas e que, portanto, ainda não estão no seu eleitorado, e ele acha que o Boulos tem as ferramentas para fazer isso. O Boulos levou um vareio nesse assunto em 2024, na disputa para a prefeitura, mas depois disso se aproximou de alguma maneira das lideranças de setores dessa nova economia, né, que é a economia digital, a economia uberizada, a economia dos novos empreendedores, e ele apresentou até um projeto de lei nesse sentido. Então a ideia é que ele faça a ponte tanto com os movimentos sociais tradicionais, como aquele que ele representa, que é o do sem-teto, e o Lula está lançando uma série de medidas para moradia, porque acha que isso é um reforço importante nessa estratégia dele de campanha,
e, ao mesmo tempo, ele também se aproximou desses outros movimentos que são mais dispersos, menos sindicalizados, menos organizados, e o Lula acha que ele vai conseguir atrair pelo menos uma parcela desse contingente para o seu território, para o seu eleitorado, acabar com uma certa aversão ao PT que existe entre esses trabalhadores. Agora, Vera, tinha também uma expectativa de que o presidente Lula anunciasse quem vai ficar com a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no STF, que esse anúncio fosse feito antes da viagem, o que não aconteceu. O que rolou? Ele está procurando não deixar muitos feridos e contrariados pelo caminho, Débora. Ele sabe que havia uma disputa por essa vaga, ele sabe que um dos candidatos era um senador que foi muito importante para ele, que é o senador Pacheco, que fez ali uma contenção de vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo, que atuou em linha com o Planalto na época dos ataques de 8 de janeiro e que tem um padrinho que hoje em dia é fundamental para o Lula transitar com alguma chance de vitória no Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se as coisas fossem feitas de um jeito muito atabalhoado, Alcolumbre e Pacheco poderiam ficar magoados, poderiam ficar irritados e até mesmo dificultar a aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado. Messias deverá ser o indicado. Tudo leva a crer, tudo caminha para que ele seja indicado logo na volta do presidente. Ele não quer demorar muito dessa vez, não quer deixar a vaga aberta por muito tempo. Mas antes ele quer azeitar tudo direitinho com Pacheco e Alcolumbre. A autorização para a exploração do petróleo na Foz do Amazonas ajuda a contentar o presidente do Senado, mas pode haver outras demandas, pode haver outras conversas antes de que o anúncio seja feito. Então o presidente preferiu fazer tudo com calma na volta, até porque tem muita coisa ali no Senado, o próprio projeto do IR está por lá, então qualquer passo em falso nesse sentido poderia precipitar uma nova crise com o Congresso, que é tudo que o presidente não precisa nesse momento. O Vera, por falar em Supremo, saiu o acórdão, finalmente, do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, no qual está o ex-presidente Jair Bolsonaro. E as coisas estão animadas por lá, porque o ministro Luiz Fux pediu para mudar de turma. O que muda aí na correlação de forças na corte com essa mudança? Muda na própria turma, Carol? Porque ali agora, na turma para a qual ele foi, a segunda turma, se formou uma maioria anti-governo. Então já havia 2 ministros nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que são André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e agora o Fux, que não foi nomeado pelo Bolsonaro, chegou a ter até problemas com o Bolsonaro quando presidiu o Supremo, mas que, nesse julgamento da trama golpista, acabou se aproximando bastante das teses da direita. Com a chegada dele passam a ser 3 votos e apenas 2 que podem ter ali alguma proximidade com teses do governo, que são o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. Então, nessa turma, as matérias de interesse do governo podem começar a enfrentar alguma dificuldade a mais. Vai haver também um certo quiprocó em relação ao que acontece com esse julgamento da trama golpista, porque o Fux, apesar de ter pedido para mudar de turma, também pediu que quer terminar de julgar todos os núcleos desse processo, que os colegas dele da primeira turma não concordam. Acho que se ele saiu da turma, ele também abriu mão de continuar julgando essa matéria. Então vem aí ainda alguma dose de rolo nesse sentido, e nas próximas semanas a gente vai ter a resposta da primeira turma em relação às tentativas da defesa dos réus do núcleo crucial da trama golpista de fazer com que sejam analisados embargos. Toda a jurisprudência, todas as decisões do Supremo são no sentido de que, como só teve uma divergência contra a condenação de Jair Bolsonaro e os outros 6 réus, não cabem embargos infringentes, que são aqueles que são capazes de alterar alguma coisa no resultado do julgamento. Então vai ter muito pedido das defesas e provavelmente muita negativa por parte da primeira turma. Então vamos ver como vai se resolver esse impasse, esse duelo, esse debate por teses, para que a gente tenha a certeza se as penas começarão a ser cumpridas
já neste ano, já até dezembro, vai haver o trânsito final em julgado, ou se isso vai ser postergado, vai ser empurrado para o ano eleitoral de 2026. Vera, a grande expectativa é para o encontro no fim de semana, amanhã é sábado, domingo, né? Entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. O que esperar desse encontro? Olha, Débora, eu te confesso que eu já não sei mais, porque tudo que parecia auspicioso e ali positivo para esse encontro, com trocas de amabilidades entre os dois lados, a historinha da química e tal, sofreu abalos nessa semana. Os Estados Unidos fizeram uma investida bastante séria aqui na região, na América Latina, com essas incursões no território venezuelano, e agora tem essa história do envio de um porta-aviões gigantes, o mais letal do mundo para a América Latina. 10 embarcações já foram bombardeadas, várias pessoas já foram mortas, e os Estados Unidos alegam que todos esses bombardeios são de embarcações ligadas ao narcotráfico. Mas, enfim, é a palavra dos Estados Unidos. O Brasil não está concordando com essa investida. O presidente pretende incluir isso, o presidente Lula, né? Pretende incluir isso na conversa, e isso é um campo minado para desentendimento. E o Lula, na chegada lá ao Sudeste Asiático, fez uma série de declarações que também não são declarações bastante amigáveis para uma véspera de um encontro que já é tenso por si só. Então, ontem a gente discutiu aqui a fala dele sobre o dólar como moeda única em transações internacionais, e hoje teve uma ainda mais complicada a respeito dessa questão do narcotráfico, em que o presidente fez ali uma comparação que não deu nem para entender, dizendo que traficantes também são vítimas de usuários. Depois a Secretaria de Comunicação da Presidência teve que sair esbaforida, correndo, para soltar uma nota dizendo que o presidente se equivocou, usou mal as palavras, mas que mais importante do que as falas são as ações, e aí listando algumas ações do governo Lula no combate ao narcotráfico, etc. Mas o fato é que foi uma frase muito ruim, bastante desastrada ali para a véspera de um encontro como esse. O Lula deveria ter ido para essa viagem já muito brifado: olha, não fale de improviso, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhum lugar, deixe de falar de improviso, leia os seus discursos, se atenha aos temas da cúpula. Esse encontro é muito importante, então a gente já não sabe quais são as chances de prevalecer, por exemplo, uma nova política tarifária, a exclusão de outros itens do tarifácio de 40%, porque a coisa ficou nebulosa, de novo. Se o Lula chegar para esse encontro falando de Venezuela, a chance de azedar o clima de uma vez e nem se chegar a falar em tarifas é muito grande. Então, eu espero que o sábado seja tomado por reuniões de trabalho, reuniões em que o presidente vai ser municiado de documentos, de argumentos, que ele vai se cercar dos assessores mais moderados e não daqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, porque a gente sabe que tem gente no entorno do presidente que gostaria de ver o circo pegar fogo. E não é hora de fazer duelo e disputa ideológica com Donald Trump. A gente sabe que Lula e Trump são diferentes em tudo, pensam diferente na maior parte das coisas, mas o Brasil depende bastante dos Estados Unidos para suas exportações. Tem setores que estão muito apenados com esse tarifácio e que precisam que os seus produtos sejam excluídos da lista, e o presidente vai conseguir um gol para si próprio se for para essa reunião e conseguir obter ganhos para o Brasil. Então é isso que ele tem que pôr na cabeça, que ele tem que ir lá e buscar o êxito na reunião, goste ele do Trump ou não, concorde ele com o Trump ou não, tem que adotar uma postura pragmática, inteligente e moderada. Não é simples, porque o Trump não ajuda nem um pouco. Agora mesmo, além dessa incursão toda na América do Sul, está demolindo um pedaço da Casa Branca do nada, pondo abaixo para construir um salão de bailes, etc. Então, todo dia uma complicação interna ou global causada pelo Trump, mas o Brasil não pode se arvorar
em ombudsman do governo dos Estados Unidos. Ele tem que ir lá pleitear os seus próprios interesses. Eu espero que seja com esse espírito que o presidente vá para essa reunião, que continua confirmada. A reunião vai acontecer na manhã de domingo. Bom, não sabemos também, né, se ele foi brifado a não improvisar e simplesmente não obedeceu, né? Fato é que essa declaração de hoje, essa fala de hoje, deu munição pesada, né, para a oposição. E parte da equipe que está lá no Sudeste Asiático com o presidente Lula não dormiu, né? Passou a madrugada apagando o incêndio que essa fala gerou por aqui. Porque a oposição está desesperada com esse encontro, né? Sabe que perdeu o discurso da proximidade com Trump, então achou isso aí como uma brecha para bombardear com razão, porque o Lula deu toda a margem para isso, né? Temos música? Temos música, temos uma linda música nova. Gilberto Gil é essa máquina, esse dínamo que não descansa. E ele lançou uma canção nova com o Lucas Santana. Eles já tinham feito outras parcerias aí recentes, e é uma música que fala da língua portuguesa. O Caetano já tem uma música chamada Língua, que é maravilhosa, né? Que é aquela gosto de ver a minha língua roçar a língua, de Luiz de Camões. E agora a música chama A História da Nossa Língua. Até mandei mais cedo para a Tati Vasconcelos mandar para o professor Pasquale, para ele usar como auxílio luxuoso em breve, porque fala justamente disso, da história, de como a língua portuguesa chegou no Brasil e foi sendo modificada pelos nossos povos originários, pelos negros, etc. É uma belezinha que a gente vai ouvir agora. Mulher na flor do lácio, latina e rueira, é vulgar. Cruzou o Mediterrâneo, sarau occitano, maninha. Naquele bonde celta, bebeu sua cerveja no caminho, ouviu do tal galego. Eu vou sentir saudade, gracinha. Ibirapuera, Ipanema, Itapuã, Ipê, Açaí, Inhotim. Que lindo! E Muito assim legal. estamos. E assim estamos como le gusta, é isso. Obrigada, hein, por nos presentear com essa novidade. Beijo, Vera. Bom fim de semana. Tchau, gente. Para vocês duas também e para os Vera. ouvintes. Beijo.